Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente, meus caros. Que prazer inenarrável. Mais uma semana com você aqui, rapaz. Esse cabelo tá bonito. O cabelo tá gostando, velho? É um patrocínio Hélio Diff. Luiz Marcelo, obrigado, Luizão. Um grande abraço. Muito bem-vindos, galera. Para vocês que não conhecem a gente, Felipe Pataro e Dan Rocha aqui do Na Linha de Frente. Somos o único programa de empreendedorismo semanal da capital federal e aqui sentam empresários de peso e hoje vai ser uma arte suave. Vocês entenderão o trocadilho. Olha aí, rapaz. Estamos aqui toda semana, às 10 horas da manhã, nas telas da Band, em todas as plataformas de streaming. YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music. Se você quer maratonar, tem muito conteúdo bacana. Já são mais de 170 programas, entre ao vivo e editado, onde passam aqui empresários de diversos segmentos, onde você vai tirar vários insights e, por isso, eu tô falando aqui para dar o tempo de você correr e pegar o seu caderninho para fazer as suas anotações. É verdade, não esqueça. E não deixar de agradecer nossos patrocinadores, Softown, Destino de Negócios, Talk Acessórios, que tá sempre aqui com a gente, né? Com todos os acessórios. 25 anos de Grupo 25 Talk. anos, Mandar um abraço não é aí pouco show não, hein, meu filho? Casagrande. E a corrida? Deixa pra lá, né? Deixa pra lá, que você perdeu. Noman, que nos veste, estamos aqui sempre muito bem alinhados por conta de Noman. O Hélio Diff eu já falei, quem mais? Top Troféus, que está aqui ó, na nossa mesa. Produções que fazem essa coisa toda acontecer, essa mágica. E daqui a pouco a gente vai correndo lá para Fogo de Chão, melhor churrascaria de Brasília. E o patrocinador novo, cara? Carbearia. Vai lavar teu carro, cortar o cabelo, fazer a barba. Já lavei durante a semana, Dan Rocha. E chega de enrolação, vamos pra cima. Agradecer a presença aqui do Diegão, meu caro. Seja bem-vindo. Muito. Eu que agradeço, pessoal. Valeu demais aí pelo convite. Maravilha. Tô feliz em poder estar aqui com vocês. Diegão, isso aí. Antes de você se apresentar de verdade aí para nossa audiência, a gente fala constantemente aqui que a gente precisa colocar a IA nos nossos processos. A IA hoje é uma ferramenta importante para acelerar o seu negócio, para deixar você mais preocupado com a estratégia, né, de pensar de como você vai tocar e deixar o dia a dia com ela. E a gente ganhar tempo, né? E eficiência, meu caro. A gente tem aqui a nossa IA, que é a Paulinha. A Paulinha vai aparecer o QR Code aí. Pode falar com a Paulinha se falar no QR Code? Pode falar com ela. Se você quiser patrocinar o programa, pode falar com ela. Se você quiser perguntar qual é o episódio que trata de algum assunto específico, ela vai te dizer. Exatamente. E quem vai te apresentar hoje aqui não sou eu, não é o Pataro, é a nossa querida Paulinha. Então vou começar. Empreendedor e especialista em inteligência de dados, ele é CFO da Muntz. Falei Muntz. Eu ainda perguntei antes, velho, e ainda consegui esquecer. Martech, referência em CRM Performance, que ajuda grandes marcas a transformar relacionamento em resultado. Também atua como diretor de novos negócios da Hold Impacto, impulsionando o crescimento e a integração de empresas do grupo. Tá bom pra você? Não, tem mais, meu cara. Ele ainda é sócio da Templo Jiu-Jitsu Academia e host do Invox Podcast, é o nosso parceiro de bancada. Com uma trajetória iniciada na área de live marketing, aplicou sua experiência em gestão, criatividade e estratégia para construir negócios sólidos, orientados por dados e movidos por propósito. Senhoras e senhores, na nossa mesa, Diego Barbosa. Muito bem. Que bela descrição. Tá boa, Paulinha? Tá muito boa. Eu jamais farei uma descrição tão boa assim. Nossa IA tá treinadinha, meu cara. A gente fala sempre disso. Não adianta perguntar qualquer coisa pra IA que ela vai entregar o padrão do mercado. Tem que treinar a bichinha. Cara. Bom contexto, né? Você tem que contextualizar bem. Exatamente. Diegão, jiu-jiteiro? Jiu-jiteiro, faixa marrom, do Dudu Almendra, meu professor há 13 anos e meu sócio há 6 anos. Olha aí. Tô lá na luta, cara. Entre muitas lesões, mas faz parte do processo, ainda aí em busca da faixa preta. Isso aí é um problema de vaidade. As lesões é vaidade, entendeu? Vaidade. É isso. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Né? Uma hora vai chegar. A gente vai começar até... Aqui é um bate-papo, né? Solto. No jiu-jitsu, muitas vezes as academias, elas surgem, né? Desse tipo de esporte... Porque você já é professor, você vai construindo, vai começando a ver um caminho para dar aula, ganhar uma grana, mas não foi o seu caso. Não, cara, meu caso foi um pouquinho diferente. Quem fez esse caminho foi o meu professor, o Dudu.
Ele é um cara mega estabelecido no cenário do jiu-jitsu aqui de Brasília. Tenho certeza que se você conhece alguém que treina jiu-jitsu aqui em Brasília, vai conhecer o Dudu, um cara muito bem recebido em qualquer tipo de academia. E a gente começou, assim, o Dudu passou por algumas academias, na Fit 21 lá, muitos anos atrás, morou fora, ele se estabeleceu na Clube Coach, que estava ali ainda na época da academia de tênis, e aí foi para a Clube Coach ali onde está no setor de clubes hoje. E aí, cara, o espaço ficou pequeno, aonde estava lá na Clube Coach, e surgiu a oportunidade da gente pegar um outro espaço ainda lá dentro da Clube Coach. E em 2019, o Dudu não é o cara de negócio, não tem essa visão, ele é um cara do jiu-jitsu ali mesmo. E ele me chamou, e aí, bora, vamos nessa aqui, você me ajuda a construir esse projeto? Eu falei, claro, vamos nessa. Eu conheço o Dudu, cara, desde, sei lá, 6 anos de idade, ele estudou com meu irmão. Então, ele me conhece desde molequinho, ele que me arrastou pro jiu-jitsu. E eu fui ajudando ele nesse processo e acabou que a gente virou... Eu sempre ajudei, né? Lá no início, aquela coisa de graduação, reunir o pessoal, fazer camiseta, fazer o evento ali de fim de ano. Eu sempre dei essa força para ele, até que ele falou, vamos embora, ele é um sócio adequado aqui para mim. E aí, entrei dessa forma. Ao mesmo tempo, o Marcelo, que também é empresário daqui de Brasília, tem o dono da marca de roupa Sete Mares, ele entrou com a gente, somos nós 3 desde então. E em 3 anos atrás, mais ou menos, entrou o Luizinho, que é sócio da Clube Coach, do Clube Co, né, e que também tem outros negócios aqui em Brasília. Então, somos nós 4 ali tocando o processo. Ah, legal. E tá bem, cara, a gente tá bem lá. Já fui funcionário da Sete Mares, meu filho. Na época de vendedor, passei por Mormai, Fórum, Headley e parei na Sete Mares. Não, parei não, né? Parei na Fórum, mas antes da Fórum eu fui pra Sete Mares. Meu primeiro emprego também foi vendedor. Olha aí, olha aí. Temos 3 vendedores na mesa, então. É a profissão que nunca vai deixar de existir, a mais importante. Todo mundo porque a gente tá se vendendo o tempo inteiro. E outra, meu filho, cria casca. Cria casca. Meu caro, já faz aí, então, já emenda. Como é que você começou aí no live marketing? Fala primeiro, para contextualizar a galera. Você tá à frente da Hold. O que é a Hold? Quem é o Diego? E já contextualiza o Diego na fila do pão aí. Então, bora lá. Eu vou começar ali no início da minha trajetória, que é exatamente o live marketing, tá? Então, eu comecei com o live marketing em 2006. Eu trabalhei na Monumenta, que é uma das maiores agências do Brasil. Gigante. Hoje em dia é gigante. Carlos Grilo, né? Não mais. Ele teve lá uma época. Ele teve lá na época, não é? do Anderson Barros. Ah, legal. O Anderson fundou, a Monumenta já teve outros nomes. Começou como Sói, que virou Casanova na época do Carlos Grilo. Verdade. Depois virou a Monumenta, o Grilo saiu, voltou para Fermento. Então, aí ele foi para Fermento. Quando tava lá na Funcef. Né? Exato. E aí, lá eu fui produtor e, cara, lá eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa desse mercado, assim, né? E ser produtor me deu uma bagagem muito grande, porque, cara, você lida com fornecedores diversos, você lida com problemas ali. Eu diria que o início da minha carreira empreendedora foi quando eu comecei a ser produtor, porque eu também não tinha aquela visão de simplesmente chegar e me dar aqui o trabalho e eu executo. Eu tinha uma visão de identificar oportunidades, de ir um pouco além, de falar, se a gente está fazendo um projeto como esse aqui, a gente já tem uns contatos A, B e C, por que não a gente conectar as pontas aqui e tentar um novo projeto, onde vai gerar uma receita nova aqui pra gente? Então, eu lá dentro já tinha uma visão mais ou menos nessa linha. Intraempreendia. Exato, cara. Vamos até explicar pra audiência o que é live marketing, pra galera não achar que é tipo, liga o YouTube aí, tá ao vivo, né? Live marketing, explica pra galera o que se trata. O live marketing são ações que a gente faz do marketing que acontecem na vida real, é por isso do live. Então, assim, são muitos eventos, majoritariamente eventos e ações promocionais. Então, eu fiz, por exemplo, muito stand da Caixa na Campus Party, eu fiz muita convenção de venda, eu fiz muita ação específica ali, até de viagens, né? Onde a gente levava um grupo para poder viver uma viagem na Copa do Mundo. Em 2010 eu fiz isso, eu passei um mês lá na África do Sul, fazendo com a Embratur uma ação promocional de divulgação do Brasil lá na África do Sul. Então é isso, é uma divulgação que ela é ao vivo ali, no tete-a-tete, que gerando uma experiência. Né? A Caixa com a galera da FENAI rodava o Brasil com o show lá do Nando Reis. Eu trabalhei nesse projeto, cara. Como é que era o nome mesmo? Eu Faço FENAI... Cultura. Eu Faço Cultura. Eu trabalhei nesse projeto. Cultura da FENAI. Eu fiquei nesse projeto uns 3 anos. E aí, assim, eu viajava literalmente, sei lá,
28, 30 semanas por ano com esse projeto. A gente fazia... A Caixa é um mundo, velho. A Caixa é um projeto cultural, é um projeto de Lei Rouanet. Sim. Então, os próprios funcionários da Caixa destinavam parte do imposto de renda deles ali para esse projeto e a Caixa Seguradora vinha como empresa ali também patrocinando. E isso gerava a Caixa para a gente poder rodar umas 40 cidades por ano. E aí a gente levava... É uma semana cultural. A gente levava uma oficina de música, de teatro e sempre terminava com um show onde esses funcionários que fizeram a doação recebiam ali sua cortesia, ia com um acompanhante lá pro show. Era animal. Era bem legal, cara. Era bem legal. O negócio funcionava muito Só bem. que esse ano você não morou em Brasília, então, né? Praticamente não. Praticamente não. Rodava. Era estrangeiro aqui. Era um estrangeiro aqui. Caixeiro viajante. Caixeiro viajante. Toda semana. Quarta ia para o aeroporto, voltava domingo. Toda Nossa. semana era a mesma coisa. Uhum. Né? E aí, daí, eu comecei... Depois que eu saí da Monumenta em 2013 e comecei a tentar a fazer meus freelas, né? Para agências ainda como a Monumenta, para Terroir, para Nos Outros. E, inclusive, com a Nos Outros, eu tive uma das minhas primeiras oportunidades para empreender, só que aí foi em um projeto específico. Não sei se vocês vão lembrar, um projeto que teve no Pontão do Lago Sul, onde a gente montou uma pista de patinação no gelo ao ar livre, chamava Brasília Ice Park. Nós fizemos lá 2 anos. E aí a gente montou... Junto com o Nilton. Exatamente, Nilton. Brasília, é isso aqui, meu filho. Nilton é foda, cara. Eu amo aquele cara, ele é incrível. Então, Gente era boa eu, demais. Nilton, Daniel Braga, o Aldo, o pessoal da Nos Outros ali. Nilton tá no Nos Outros até hoje. Aham. E aí a gente montou esse projeto, rodamos por 2 anos, então ali foi um início de uma experiência empreendedora. Eu fui sócio em alguns shows ali também, a gente fez um show e aí foi com sociedade com o pessoal da Monumenta, e acho que até da R2, cara, no Chitãozinho Chororó, lá no Iguatemi, a gente tinha montado uma tenda que ficou de shows lá no Iguatemi, no estacionamento ali. Então, rodaram alguns shows lá e aí eu tive a oportunidade de estar ali também, e aí foi tentando, né? Foi aprendendo um pouco esse caminho, fui tomando alguns fumos nesse processo, né? Faz Não parte. é possível. Já comecei, a vida não é simples do empresário, porque a galera acha, né, que saiu da CLT, cara, virou se empresário. você botou ali que é empresário, a pessoa já acha que você é rico imediatamente, né? Cara, É eu tava esses dias, Vili, na academia. Tava na academia Runway, que nos patrocina também. E aí, 2 camaradas conversando, um professor e um colega. Ele, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, sua fotinha, vida de empresário, que maravilha. Eu falei, pelo amor de Deus, aqui, é o senso comum, é isso, velho. Vem que tá quentinho. Vem que tá quentinho, a água tá morna. É tranquilaço. E em 2016... eu abri Amantes, eu comecei Amantes literalmente sozinho. Desculpa ter errado o nome no início, cara. Né, cara? Mantes. É normal. Eu não vou esquecer mais. Ouço muito o Mantes. E, cara, fui aprendendo, porque eu não... Assim, eu cheguei a fazer um estágio, até é interessante falar isso, assim, antes de abrir Amantes oficialmente, eu voltei para Monumenta, mas já depois de velho, como estagiário de direção de arte, para poder aprender ali o processo com a galera, para poder conhecer as pessoas que fariam sentido ali para mim. Mas eu fiquei só 6 meses, falei, legal, aprendi o que eu precisava aqui para poder partir para esse caminho da agência. E aí que eu fundei Amantes. E aí eu conheci algumas pessoas importantes ali para mim, né? Que me ajudaram muito nesses primeiros projetos. E aí eu contratava os caras como freela mesmo, porque eu não tinha dinheiro para contratar ninguém fixo. E aí a coisa foi começando a acontecer. Até que no ano seguinte, em 2017, entrou o Matheus Bassan, que é meu sócio. O Matheus Bassan tem uma puta história na publicidade. Conheci, um abraço, Matheus. A gente encontrou numa palestra do Sebrae, Exatamente, cara. Exatamente. Ele comentou comigo. Cara, o Matheus, ele estava na época na Nova SB, que também é uma das maiores empresas de agência de publicidade do Brasil. E aí ele já tinha Prêmio Cannes, Clio, e também já estava nesse movimento de, cara, quero fazer o meu negócio, acho que eu já cumpri aqui com o que eu precisava, né, trabalhando para os outros. E aí fiz o convite, a gente se encontrou no casamento, falei, pô, vamos trocar uma ideia, e aí a gente conversou, aí o Matheus entrou e aí viramos sócios na Amantes. Legal. E aí começou, cara, de lá pra cá a coisa foi crescendo, né, a gente pegando um cliente aqui, outro ali, a gente pivotou muito, assim, a gente estava muito dentro dessa lógica do social media, até que em 2021 a gente pegou o nosso maior case até hoje e continuamos com ele, que é com a Dots. Conhece a empresa de fidelidade, de pontos? A gente atende com a Dots um projeto chamado... hoje chamado Universo Orocard, mas antes era chamado de Desejo Orocard. O que é esse projeto? A gente comunica com a base deles ali, do cartão Orocard, de mais ou menos 8 milhões de CPFs todos os meses, dentro de uma jornada ultra personalizada. Qual que é o nosso objetivo ali?
reter essas pessoas no Orocard. Então, assim, o banco entendeu que a evasão estava sendo muito grande, né? Diante ali do cenário de C6, Nubank, Todo Inter, mundo fazendo o seu ali. todo mundo bancos digitais. Cara, um banco tradicional, mais engessado. E aí esse público mais novo, geração Z, eu vou para onde? Eu vou para o Banco do Brasil ou eu vou para o Nubank, que eu abro aqui minha conta fácil? Então tem muita gente, estava tendo uma evasão muito grande, e aí a Dots criou, não fomos nós quem criamos o programa, a gente faz ali a parte de comunicação, de mesa de performance, que a gente chama. Então, a Dots criou esse programa para poder fazer esse processo de controle de evasão, né? E estimular os clientes do Banco do Brasil a utilizarem o cartão Orocard e não os outros cartões. E aí a gente entra fazendo essa jornada de comunicação. Então, desde 2021, foi aí que nós aprendemos toda essa lógica de inteligência de dados, de segmentação, né? Gamificação. De gamificação, omnicanalidade. A gente trabalha isso desde lá, foi a nossa grande oportunidade. Começamos e aí, cara, entramos nessa lógica do CRM Marketing, estamos até hoje, é o que acreditamos, e até que no ano passado, em 2024, em julho do ano passado, nós fizemos um M&A com a Hold Impacto, que hoje eu também represento como diretor. Então, é um ecossistema com 6 empresas, nós fomos a última empresa a entrar, fizemos isso, entramos, somos sócios agora dos sócios da Holding. E, cara, pra gente foi maravilhoso isso. A gente tá agora dentro de um ecossistema grande, que tem uma musculatura muito grande, que dá esse suporte pra gente, que nos coloca em oportunidades que antes a gente não teria. Né? E para eles também é interessante que entrou ali uma empresa focada no mercado privado, né? Diferente deles que tem um foco muito maior no mercado público. Entrou ali uma empresa focada no mercado privado, que também traz outros tipos de oportunidade. Então, foi uma relação ganha-ganha bem interessante. Então, assim... Um pouco da trajetória do início até Amantes hoje é isso. Não, é animal. E assim, nesse tanto de sociedade, você falou sócio, eu tava contando aqui já na cabeça quantos sócios você falava. A gente tanto fala na importância do contrato societário. E aí a gente não pode deixar de falar porque muita gente peca nisso e aí acaba se tornando um problema futuramente. Tá vendo aí, né, turma? Muitos insights com o Diegão. A gente que é do marketing, né, Patarinho? Pô, estamos aproveitando o programa. Você não pegou seu caderninho, vai ficar pra trás. Conecta com a gente. E no próximo bloco tem muito mais. Qual os pontos que você acha que são mais importantes nessa formatação de quadro societário? Que a gente sabe que tem que contratar um escritório de advocacia é importante, que a gente sabe que tem que ter lá as cláusulas de saída, de entrada, de obrigações, de tudo. Mas você, com esse tanto de sócios, desde os pequenos que começaram ali com uma escola de jiu-jitsu até agora numa holding, quais são os pontos que você destaca para a galera começar a ter atenção ou pelo menos iniciar um esboço ali? Cara, eu diria que antes de mais nada, escolha bem seus sócios, né? Boa. Antes de mais nada, Por favor. Por favor. Eu tenho a sorte, cara, de ter bons sócios. Confesso que eu nunca tive um problema assim vamos acabar com essa sociedade. Foi sempre muito tranquilo. Até porque eu sou um cara cético. Para eu começar uma sociedade, eu preciso ter muita segurança disso. Eu preciso ter uma segurança na pessoa que está ali. Eu tenho certeza que alguns empresários já vieram aqui e já falaram, a sociedade é como um casamento, né? A gente precisa escolher muito bem. A gente sabe que pode acabar, mas se a gente escolhe muito bem, a tendência de terminar, ela tende a ser um pouquinho melhor. Eu gosto muito de pensar em sociedade em um modelo complementar. Eu acho que sociedade onde tem 2 pessoas que estão aqui, que fazem algo similar e que estão ali para poder dividir as mesmas tarefas, eu não acredito muito nesse modelo. Acredito no modelo onde a gente tenha pessoas que são complementares, que são diferentes, mas que a essência das pessoas, elas precisam ser... essa essência precisa ser a mesma. Perfeito. Então, eu com o Matheus, cara, é exatamente isso. A gente tem jeitos de agir e de pensar em diversos aspectos, mas quanto à essência nossa e princípios e valores ali, é o mesmo. E eu acho que é isso que faz a coisa dar certo. Tem ali um advogado bom para poder fazer isso aqui para você, para poder te dar uma orientação, saber o que você deve, o que você não deve fazer, esteja bem respaldado. Uma boa assessoria contábil também vai te ajudar muito nesse processo. E no momento que vai fazer um M&A, por exemplo, certamente te cobraram isso. Com toda certeza, mas é isso, é aquele... Vale, né? É o preço da segurança. Sim. Antes isso do que eu fazer por conta própria e lá na frente tá sempre com alguma dúvida. Então, eu tenho esse respaldo, tenho um pessoal daqui de Brasília que talvez até vocês conheçam, do Vieira e Serra.
que Já passou Duduzinho aqui, passou aqui já, grande um abraço, abraço, Dudu Vieira. Exatamente. Então, assim, para mim, são os melhores aqui de Brasília. A gente Sim. fez questão de ir neles. Conheço o Dudu já há um tempo também, justamente nesse conselho que eu acabei de citar aqui. Então, assim, ele deu total segurança pra gente. O Dr. Pedro, que também trabalha com ele, que também treina jiu-jitsu comigo, faixa preta. Então, deu esse suporte pra gente. E aí, a gente foi super tranquilo por esse M&A, sabe? Meu nobre, cara, tu falou aí dentro da sua fala, né, uma coisa que me despertou aqui uma reflexão que eu venho fazendo há um tempo já, que é, a gente vive uma era, né, um momento da humanidade onde as pessoas querem as coisas muito rápidos, né? É muito rápido. Elas querem tudo para ontem, né? E aí a gente está falando de venda, de recorrência, de CRM. Qual que é a importância de você ter um entendimento do teu cliente e pensar a longo prazo com ele, né? Você que tá num tubarão do mercado aí, de uma empresa que tá focada nisso, fala um pouquinho dessa importância. Cara, eu acredito muito. E faz a relação com o momento que a gente vive, meu caro, porque a galera quer começar a anunciar amanhã e vender 50 vezes mais. Tá tudo muito imediatista, né? Exato. Em várias camadas, assim, né? Não só nisso, de você contratar e achar que o resultado vem em uma semana, ou de você contrata um colaborador novo e em 3 meses ele acha que ele já tem que tá sendo promovido, já virou gestor. Eu até fiz um texto no LinkedIn recentemente exatamente sobre isso, né? Fazendo essa questão de uma situação que eu vivi dentro da Mantis, de colaborador insatisfeito nesse sentido. Falei, cara, baixa tua bolinha aí, você acabou de chegar. Calma, né, cara? A vida não é assim. Eu vou fazer um parênteses. Lá na empresa, eu sou karateca e faixa preta, e fiz karatê muitos anos. Karatê japonês, restaurante japonês, precisava mostrar essa questão da hierarquia pra galera. E aí eu fiz um plano de cargos e salários casado com um brochezinho e tempo de casa, né? E o broche são as faixas do karatê. E aí, na hora que os caras... Eu comecei a diminuir o turnover e comecei a diminuir um pouco desse problema. O cara era faixa branca. Em tese, o faixa branca, ele tá nos 3 primeiros meses de casa e ele é um faixa branca. Dava os 3 meses, o camarada vinha. Pô, já acho que tem, assim... Olha a tua faixa aí, cara. Branca. Aí, você já quer pegar aquela faixa ali dele que tá há 1 ano, 2 anos? Tipo, começou a cessar esses problemas. Porque visualmente eles começaram a entender e ver. Cara, eu sou faixa branca, eu não passei nem do período de experiência. Depois eu sou faixa amarela, eu não completei nem 1 ano. Pô, e eu não tenho conhecimento daquele cara que tá lá, e aí, naturalmente, né, o cara laranja, verde, roxa, marrom, preto. Pô, e eu já tô querendo a grana dele. Aí então eu comecei a trazer a galera um pouco mais pra realidade, porque só o falar não tava adiantando. Eu acho isso fundamental e eu fiz isso na Mantis também. Porque é o seguinte, se a gente só fala, a pessoa ainda tem as interpretações dela ali. Exatamente. A partir do momento que a gente documenta isso, e tá claro, explícito para todo mundo, não tem nem argumento. Hoje eu tô preferindo pegar um cara, eu controlar um pouco os vícios do cara que tá chegando, do que eu formar. Eu já fui o cara que tava querendo formar e tô mudando. É a técnica do growth. Testa rápido, erra rápido, corrige rápido. Exato. Mas nós temos que ter atenção pra isso também, porque não dá pra gente ficar vivendo de babá. Não dá, mas aí complementando essa parte, a gente sim, eu acredito muito de sermos esses agentes formadores, mas eu preciso ter que... Assim, não, tem mais. Mais veio até com um sorrisinho. Mas... Não, a pessoa precisa querer, cara. É lógico. Então, assim, é o famoso me ajuda a te ajudar. Então, se você quer ser ajudado, faz a sua parte. E aí, se você não faz a sua parte, aí entra na história do grupo. Cara, você não tá alinhado à cultura da minha empresa. Muito obrigado pelo tempo que você esteve aqui conosco. Vou te promover ao mercado de trabalho. Mas, Dan, voltando um pouco nesse assunto, assim, você falou sobre a lógica do CRM. Tem muita agência de marketing por aí, né? Isso todo mundo sabe. Toda hora você olha pro lado, brotou uma nova. Mas a gente se posiciona de um jeito um pouquinho diferente, assim. Se vocês já viram, com certeza, vocês dois, a gente estava falando de publicitários aqui, né? Vocês já viram a coisa do funil de marketing, né? Sim. De você atrair, engajar, até ir nutrindo essa pessoa até converter. Ótimo, a gente também acredita nisso. Mas o que a gente também acredita? Na continuação disso.
Na hora que você converteu essa pessoa, e aí, o que você faz? Você vai gerar, você quer gastar, você tem um custo de aquisição enorme para poder fazer a pessoa comprar de você uma única vez? O que a gente acredita? Muito na retenção dessa pessoa, né? E a partir do momento que eu gero ali um relacionamento próximo com essa pessoa, onde eu consigo manter essa recorrência de compra dela, onde eu consigo aumentar o ticket médio dela e manter ela próxima ali, fazer um upsell, fazer um cross-sell, aí eu estou gerando mais faturamento para minha empresa. Sim, é aquela coisa de Kotler, que você também, como publicitário raiz, deve conhecer. Ele fala, vender para um novo cliente é até, se não me engano... 10 vezes mais custoso. Eu ia falar 5, mas é isso, é por aí. 10. 10 vezes mais custoso do que vender para um cliente que já está ali na sua base. É lógico que tem todo um processo do customer experience, da pessoa gostar daquilo que foi feito, mas se você mantém uma relação muito próxima ali com ela, e você entende a jornada, o que ela quer ouvir, né? Não adianta a gente falar de maneira generalista, né? Então genérica também. Se eu consigo entender o seu perfil de consumo e o seu perfil de consumo, a mensagem que eu vou mandar para você é diferente da que eu vou mandar para você, da que eu vou mandar para mim. E não é nem só a mensagem, o canal, o momento, né, a oferta que eu vou fazer. Então, e é isso que a gente acredita e que a gente faz lá. E isso gera um resultado, cara, impressionante, assim. Sim. A gente trabalha em múltiplos canais. Então, sim, trabalhamos no tráfego, a gente trabalha... em e-mail, trabalha em WhatsApp, trabalha em SMS, em canais que, inclusive, tem muita gente que nem acredita mais, especialmente o SMS e o e-mail. É mesmo? Cara, tem muita gente que não acredita nisso, mas, assim, gera um resultado muito bom. Eu vou te falar desse projeto de novo, né? Até o próprio Kotler falou que a gente tem que sair da visão do ponto de venda, do produto, do serviço e voltar para o cliente. Exatamente. Né? Então, assim... Cara, Customer-centric. Exatamente. Vai depender de como é o seu cliente... Exato. E qual canal que você vai usar para atingir ele. É lógico, cara, tudo é focado no cliente, né? Não é para fazer uma coisa do que a gente gosta, do que a gente acredita. Quem vai dizer o que funciona é o seu cliente. Exato. E é por isso que a gente acredita tanto nessa dinâmica de estratégia pautada por dados. Porque o dado, beleza, ele pode ter uma mínima distorção ali, mas se você consegue metrificar direito, você vai entender isso, vai entender os padrões, né? Como que a pessoa se comporta, onde ela consome, como ela consome, e isso aí vai começar a fazer um pouco mais sentido. Então, por exemplo, sei lá, no Noru, você entende que uma pessoa tinha uma recorrência X, ela parou de ir. Vamos fazer algum tipo de ativação para essa pessoa, para resgatar essa pessoa? Ou então, você entende que a pessoa consome um saquê aqui e o saquê, em geral, ele é consumido com, sei lá, uma dupla de salmão. Vamos fazer uma oferta para essa pessoa para ela poder... E isso você acaba fazendo com seus garçons ali, que eles já entendem isso. Você, beleza, ó, o cara ali pediu um negócio e vamos ofertar esse outro aqui para ele. Geralmente sai. Só que isso acontece na vida real, assim, por exemplo, no restaurante, acontece, você vai no supermercado, você vai entender que tem um produto que está aqui, o outro está posicionado aqui do lado, é de forma estratégica, não é à toa que ele está ali. Sim. E a gente basicamente leva isso para a lógica de comunicação, e a gente faz isso de maneira massificada. O que a gente consegue fazer lá é comunicar de forma ultra personalizada, ainda numa escala muito grande. Essa que é a parte legal da história. Então, e os dados fazem isso acontecer. A gente tem um time de dados dentro da Mantis que está olhando para esses dados, fazendo essa classificação, a higienização desses dados, porque por muitas vezes a gente recebe os dados que não fazem nada, que a gente vai enriquecendo isso de acordo com as campanhas que a gente vai fazendo, e aí vai colocando os clientes dentro das suas respectivas caixinhas. É a inteligência, né? Inteligência de dados. Que aí, velho, eu gosto de trazer essa provocação porque é o seguinte... Porque você é o vovô do marketing. Eu sou o vovô do marketing. E quando eu fui escolher a área de humanas, que foi publicidade, não me falaram que eu tinha que fazer matemática, mas eu entendi que eu tive. Mas é porque assim, por que eu trouxe o negócio da geração, do momento que a gente vive e dados, e você falou aí exatamente um ponto essencial que eu gosto de deixar claro, né? Porque... as pessoas estão numa corrida muito grande, como a gente falou, por ter resultados mais rápidos. Sim. E a internet, ela trouxe, né, um acesso a dados muito facilitado. A obesidade de informações. Que é a obesidade de informações. E na sua fala, velho, olha que rico isso. Porque você fala de dados, de padrões que você enxerga nos dados, mas toda vez que você falou dos padrões, você entregou um comportamento de compra, um comportamento de consumo, ou de onde a pessoa vai. E aí, velho, o que a gente traz de conceito da miopia digital, que a gente trouxe num evento que a gente fez aqui, que é o Awake Summit, né? É justamente isso. As pessoas têm que parar de olhar para o que
o mercado fala de dados, mas entender realmente o que é dado e como você transforma isso em informação. E aplica dentro da sua realidade, E né? aplica dentro da sua realidade. Lá em Massachusetts, a Universidade de Massachusetts soltou um estudo do loop da lealdade, que fala todo esse funil que você falou, de conhecimento, consideração e tal, não sei o quê. Mas aí eu vou subir, Leandro, suba aí, por favor, o gráfico do loop da lealdade, que é quando você não precisa trazer ele para a trajetória de novo, de consideração. Exato. Você faz o loop da lealdade ali, onde ele vai gerar experiência atrás de flywheel, experiência. Exatamente, Sim. exatamente. Tá vendo? Uma mesa de publicitários, meu filho, o negócio fica fácil. Meu caro, excelente. E você ainda recebe muitos clientes com essa miopia digital de como tratar os dados? Você ainda tem que ter o convencimento? Ah, sempre, né, Dan? Esse é um processo... A nossa venda é um processo de venda muito consultiva, assim. Aham. A gente precisa ainda educar um pouco do público, né? Porque se eu chego e falo, não, eu faço o CRM marketing, a pessoa fala, tá, e aí? Nem sabe o que é CRM, não né? sabe. CRM pra ele é um... O problema é que quando entra nessa área, você vira até um psicólogo. Pois é, e a gente, o tipo de cliente que a gente atende vai muito nessa linha, é uma venda consultiva, eu preciso mostrar para ele o valor do que é aquilo, por que ele precisa daquilo. É meio que uma lógica do spin selling, não sei se vocês já viram esse livro, cara, é muito legal. É do Neil Hackham. Ele ensina essa metodologia de venda que ela é aplicada muito no B2B, especialmente no B2B mais de alto valor agregado. Uhum. O SPIN é um acrônimo de S de Situation, P de Problem, I de Implication e N de Need Payoff. O que basicamente ele faz? Ele começa conversando com a pessoa, entendendo o S do Situation, entendendo a situação. Obviamente, ele já faz uma conversa prévia, né, um estudo prévio, mas para poder entender um pouco da situação ali da empresa que ele está conversando. E aí, a partir disso, ele vai para o P do Problem para entender quais são os problemas. Uhum. E aí, ele vai cavando para poder chegar no I da implicação do tipo, eu tenho um problema X. E se você não tiver uma solução, para onde sua empresa vai? Você vai quebrar? Você vai ter algum problema maior que aqui? Então, vai aprofundando, dando uma... Sabe aquela coisa cutucada na ferida? Pra pessoa falar, esse meu problema aqui, se eu não fizer nada, eu tô na merda. Uhum. E aí, o need payoff é a lógica da necessidade da solução. Então, se eu já tô educando a pessoa que é no sentido da pessoa entender qual é a solução. Ela mesma falar, legal, a solução é o seu serviço. Então, o cara, ele conduz a conversa Sim. mais ou menos nessa linha. Te coloca uma escala de urgência e mostra que você tem que... Exato, cavuca na dor da pessoa. Agir. Entende ali qual que é a dor dela e bate em cima dela e mostra, se você não resolver aqui, o negócio vai ficar feio. E aí, a pessoa mesmo passa a entender que ela precisa daquela solução. Então, eu tô falando disso daqui até por isso que eu falei, da lógica do processo de venda consultivo, né? Então, você ensina a pessoa e acaba que você não precisa forçar ela goela abaixo. Mas ela vai entender. Ela mesma vai entender que ela precisa daquilo ali. E aí é uma metodologia, uma técnica que eu gosto de usar e eu acho que faz bastante sentido. Legal. Tem que ser usada com consciência, né? Porque claro. tem algumas aí, marcas de colchão, panela, que usam isso aí dentro da sua casa. Não sei se vocês já receberam a visita, mas pode ter certeza. Você vai ser cancelado. Deixa ser cancelado. Não. Até porque eu vou puxar uma pergunta aqui que é porrada, meu filho. Bora lá. Que a gente falou de CRM e eu também, sempre quando eu converso com o Patarinha aqui, a gente troca essa ideia em relação a... Eu acredito que o termo CRM, né, ele, por diversas ferramentas que apareceram no mercado, ele se perdeu. Ele meio que perdeu a direção do propósito dele. A pessoa entende que é uma ferramenta, né? Ele acredita que seja uma ferramenta. Pois é. Tu acredita nisso? Mas você só vai falar dessas porradas, meu filho, depois do intervalo. É só o tempo do Patinho fazer o quê? E voltamos, senhores! Falei que seria um dia especial, a mesa só de publicitários. Como é que não pode ser especial, meu filho? Vocês são sincronizados, né, nessa abertura. Tá bom isso aí. São vários anos de sincronia. É massa porque agora na rua a galera já olha pra gente, às vezes fala, Quê? Aí eu falo, que? Tá. Não, você não acredita, você esquece. Teve um casal que encontrou comigo na noite aí, velho. Ele, acompanho demais você. Aí o cara já começou, conecta com a gente e tal, não sei o que. É muito legal ver isso. Vamos voltar aqui
aqui pro que interessa, porque a gente fechou o último bloco com uma porrada de perguntas, que é o lance do CRM, cara. Hoje o CRM, ele se popularizou muito mais por um SaaS, né? Uma coisa de um sistema onde você vai entrar e vai ter seu lead, aí você vai trabalhar teu lead, aí ele vai para um fluxo de relacionamento, né? E assim, é dado e um fluxo de relacionamento, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Isso é até comum, né? As pessoas confundirem o CRM com o SaaS, a plataforma. Mas eu vou te falar assim, na Mantis, a gente não tem nenhuma plataforma específica nossa. A gente, inclusive, opera plataformas diversas. Eu posso operar um Salesforce, eu posso operar um Oracle Responses, eu posso operar um SendPulse ou um RD Station, qualquer uma dessas plataformas. O importante para mim é o que está por trás disso, que é a estratégia. Né? E aí voltamos à lógica do entendimento do cliente, do perfil de cliente, né? Dos nossos clientes, que a gente já trabalha no modelo B2B. Entender quais são os objetivos que o meu cliente tem com esses clientes dele ali. Então, o mais importante nessa história é a estratégia, cara. A gente precisa olhar para a estratégia, desenhar as jornadas de maneira muito clara, pensando muito no cliente final, lá na ponta. O que vai mover o comportamento dessa pessoa? Porque no final das contas, o CRM é muito sobre, eu tenho um cliente que está aqui no ponto A, eu quero levá-lo ao ponto B. Perfeito. E aí, o que eu faço no meio desse caminho? E esse caminho a gente sabe que não vai ser uma linha reta. Né? A gente vai fazer isso daqui, vai, volta, vai um pouco para cá, vem aqui, até chegar nesse caminho que a gente está aqui. Os pontos de contato são vários, você tem que mapear isso. Eu preciso mapear, eu preciso cercar essa pessoa. Né? E hoje no digital a gente tem a oportunidade de fazer isso. A gente cerca essa pessoa de modo que eu mandei uma mensagem para ele no e-mail, ele leu, depois eu complementei ali no WhatsApp, ele também viu, e aí ele vai rolar no Instagram. Omnichannel, ele vai rolar no Instagram, ele vai ser impactado de novo, mas as coisas precisam se conversar, não pode ser uma coisa completamente aleatória. Perfeito. E isso é que ajuda muito nesse processo de mover o comportamento do sair do ponto A para levar para o ponto B. E como a IA, né, a gente começou o programa fazendo a sua apresentação com a IA, e como a IA está te ajudando dentro desse processo? Eu sei que o Matheus, ele é um craque nisso, né? Rapaz, ele eu acho que vai ter que chamar um outro programa só para falar do que ele faz. Eu acho uma excelente A palestra dele foi excelente, eu fiquei lá, eu chego antes, né, onde eu vou dar a palestra, aí assisti a palestra dele, foi logo antes da minha. Pô, eu falei, cara, irmão, o que é isso, velho? Incrível. Para minha sorte, eu sou sócio do Matheus, que me ensinou muito, muito, assim, ele me mostrou, apresentou esse mundo da IA, então, que as pessoas estão vendo hoje aqui com muita naturalidade, o Matheus já vê há pelo menos uns 3 anos. E aí, por isso que eu estou dizendo, para minha sorte, eu já estou inserido nesse mundo já há um bom tempo, então eu sou um hard user, eu sou aquele tipo de pessoa que tô ali, eu vou no ChatGPT, eu uso o Claude, eu uso o Manus, eu uso o Perplexity, eu uso o Gemini, eu tô para o que for, né, a depender da tarefa, eu vou usando e fazendo isso. E me ajuda muito, ajuda absurdamente, porque toda aquela tarefa manual, operacional, chata, ele está resolvendo para mim. E eu fico focado muito mais no estratégico. E vou te dizer assim, até no estratégico, eu consigo usar de alguma forma. Ele me dá caminhos. Eu nunca, de maneira alguma, eu só sigo o que está dito ali. Perfeito. Então, assim, me deu um caminho e falou, viajou, não era isso não. Exato. Volta. Aí a gente vai... Treinando e direcionando. Minha mulher, ela briga. Ela apelidou a IA dela de Lume. Aí ela, não, Lume, você tá viajando. E ela só fala, ela não escreve, ela é só no áudio. Cara, aí eu tô lá escutando ela lá na sala falando, brigando. Eu falei, com quem você tá falando? Com a Lume, tá viajando aqui. Eu falo, caramba, olha que ponto tá chegando. Mas é isso, cara. A minha eu converso no carro, velho. Que é um momento que eu tenho, eu boto ali, começo a conversar, trocar uma ideia com ela. Aí ela tá desviada. Opa, peraí. Volta, começa a alucinar às vezes, né? Ela começa a alucinar às vezes. Tu sabe, né? Que tu é patrão, né? Hoje você virou... você tá empregando agentes de IA para você. Sim, sim. Né? E ela responde da mesma forma, dependendo, né, de cada plataforma, né? Não, mas é fundamental. ela responde da mesma forma. Se você chegar para ela e falar, você não está produzindo direito, você entendeu que eu pedi isso e aquilo. E o contexto é fundamental, né, nessa história, assim, né? E aí, de novo, falando do Matheus. Ele sempre fala de um conceito de garbage in, garbage out. Então, se você coloca ali um contexto que é ruim, a sua resposta também vai ser ruim. Sim, claro. Então, não adianta. Então, quanto mais específico você for, mais você conseguir direcionar,
melhores os resultados que você vai ter. E eu faço muito uso disso, assim. Esses dias eu estava fazendo, o meu irmão, ele tem uma salinha de pedagogia aqui em Brasília, assim, né? São por exemplo, tem a pedagoga, tem fonoaudiólogo, ele dá aula de musicalização infantil, então são algumas especialidades dentro de uma salinha aqui. E aí ele estava com o desafio de fazer o time dele se comunicar um pouco mais no Instagram. E aí o que eu fiz? Ao invés de ficar fazendo ali um papo, uma palestra para eles da importância de se comunicar no Instagram, como isso é relevante, as pessoas estão fazendo isso, você está deixando dinheiro na mesa, eu fui para um outro lado. Eu fiz um workshop de como produzir o seu conteúdo usando o ChatGPT. E aí eu fiz todo esse passo a passo, né? De ensinar para ele esse conceito do Garbage In, Garbage Out, como que você começa, faz o contexto, você coloca ali, você agora é o meu social media com 15 anos de experiência. Eu fui explicando passo a passo para esse pessoal. Qual que foi o resultado? Todo mundo ficou encantado. Todo mundo assim, eu não sabia que dava para fazer isso. E no final das contas, agora todo mundo está produzindo conteúdo. Então assim, faz ali as editorias todas, né, de acordo com o perfil, com a persona de cada um ali. E gera essas ideias de roteiro, depois leva ali para o Claude para poder ter uma escrita que é um pouquinho mais fluida, ou então eu quero fazer uns cards e ninguém tem designer para fazer, leva, para o Gama App para poder fazer uns cards. É melhor ter isso do que não ter nada para esse pessoal. Né? Então, eu fui usando de uma forma que mudou bem a vida deles ali, e aí eles têm acesso a isso e conseguem produzir muito mais. E aí resolvi um problema do meu irmão, que ele estava com esse problema, o pessoal não produz, eu preciso que eles produzam. Tirou as travas, né, as limitações, porque todo mundo também acaba que, consegue, tem acesso, tem tudo, mas fica receoso de começar. Não sabe como falar, não sabe para onde ir, tudo. E como usar, né? Porque é igual a gente já fez várias vezes, né? Cara, se eu tenho uma tabela monstruosa que tem uma porção de dados e informações, né? Você pode jogar isso dentro da IA, e acredito que isso no CRM deve ter sido também maravilhoso. Você cruza a informação de uma plataforma com de outra, se você der a orientação correta, ela vai te dar um resumo que você faria estudando, 3 dias de tabelas ou de informações de sistemas diferentes, você consegue fazer em minutos. Resolve muito rápido, assim. É isso, eu acredito muito na IA para poder potencializar, para poder acelerar os processos, não necessariamente para poder substituir as pessoas ali, mas eu acredito muito que o meu time com a IA consegue produzir pelo menos 2, 3 vezes mais do que eu conseguia antes. Então nem se fala. Eu produzo muito mais com o uso da IA do que eu produzia antes. Ô Diegão, com esse tanto de clientes, com esse universo de um time muito grande, pegando ali como base de dados, né, como se fosse um CRM, qual que é a estratégia hoje que você vê que está dando muito certo, que é comum a muitas empresas, assim, para de repente ser no B2B ou no B2C, para também trazer essa luz para a galera, para eles falarem assim, eu não estou fazendo isso, vou começar a olhar para esse lado, esse caminho. Tá, vou falar um pouco da lógica que a Amantes utiliza, né, que é o que eu estava falando no bloco anterior sobre a continuidade ali do funil. Quando a gente tem esse olhar muito claro ali para os dados, para o perfil de consumo, de comportamento dessas pessoas, a gente consegue entender um pouco mais e entender o que move aquela pessoa. Então, de novo, não adianta eu mandar uma mensagem para você que gosta de X e mandar essa mesma mensagem para o Pataro que gosta de Y. Pode ser que funcione. E essa é um pouco da lógica da mídia offline, né? Você manda a mesma mensagem para todo mundo. Um tiro de canhão. Mas aí é um tiro de canhão. Só que aí você está falando com muito mais gente. Né? Então, a assertividade e a consistência, para mim, são chaves nessa lógica aqui. Então, você ser muito assertivo, de você entender muito o que você está dizendo, para quem você está dizendo, e o momento certo de dizer isso, e a consistência. Não adianta você achar que vai fazer isso 1, 2 vezes, que o resultado vem de imediato. Né? Então, fiz um disparo, uma campanha aqui, na semana que vem meu restaurante está cheio, ou minha loja de material de construção está cheia. Não é bem por aí. É um processo, é um caminho. E a gente precisa acreditar no processo. É claro que tem falhas no meio do caminho, e voltando para o que você falou do growth, eu acredito plenamente nisso. Se for para errar, erra rápido. Então, por isso que a gente precisa mensurar o tempo inteiro. Então, fez um aqui, mensura. E aí, o que deu certo? Deu certo? Potencializa. Deu errado? Corta, vamos embora, faz de novo. E a gente vai mantendo nisso, nessa lógica de o tempo inteiro. Planeja, operacionaliza, executa, né, e mensura. E aí a gente vai fazendo isso uma espécie de que a gente chama de um ciclo virtuoso. Né? Tem um ciclo vicioso ali, a gente vai para o ciclo virtuoso de tentar melhorar a todo momento. Isso daqui, assim, aí é o tipo de coisa que
Quando eu falo de CRM, aí eu também não vou ser aqui leviano e dizer, isso funciona para qualquer tipo de negócio. Uhum. Não é para qualquer tipo de negócio. Assim, eu acredito muito no negócio do varejo, especialmente. Né, que tem aquele para o varejo, a gente usa um conceito de RFV, né, de recência, frequência e valor. Quando a gente está olhando para essas 3 métricas aqui dos nossos clientes, eu entendo, legal, recência, o que é isso? Essa pessoa ela tem uma frequência razoável aqui comigo, deixou de ser meu cliente. Então, eu estou correndo um risco do churn, né? Da evasão dessa pessoa. Sim. E isso daqui é exatamente o que a gente trabalha lá no Desejo Orocar, né? No Universo Orocar, que eu chamo hoje em dia, que eu tinha comentado aqui da Dots. São principalmente pessoas que estão deixando de utilizar, ou que tinham uma frequência maior de consumo e a gente estão... Por algum motivo, Por algum motivo diminui. A gente quer entender o que é isso. E você tem que gerar ação para isso. Eu quero aumentar a frequência dessa pessoa. Então, se a pessoa gastava R$100 uma vez por mês comigo, ela passou a gastar 2 vezes, eu aumentei a frequência dela e necessariamente aumentei o meu faturamento. E o valor é isso também, de eu querer aumentar um pouco aqui o meu ticket médio e isso através de técnicas de cross-selling, de upselling, né? E aí tudo isso se faz entendendo o comportamento da pessoa. Por isso que eu falei da coisa do ser assertivo, né? Eu preciso ver muito bem ali o que é o comportamento dele para fazer uma jornada que a gente chama de ultra personalizada. Quanto mais personalizado eu for, melhor eu vou fazer, assim. Eu vou dar um exemplo que aí não fui eu que fiz, tá? Eu enquanto consumidor, eu tinha, há alguns anos atrás, um cachorro chamado Nelson. Inclusive, é daí que vem a Mantz. O nome dele era Nelson Olha Mantz. aí como é que a gente vai dizer. É um personagem dos Simpsons, um que usava um coletinho vermelho, assim, que fazia bullying com todo mundo. E eu adorava ele. Falei, cara, meu cachorro vai ser Nelson dos Simpsons. E aí fui abrir a Mantz e falei, beleza, Mantz é um nome aqui legal, é sonoro, que é homenagem pro meu cachorro. Tá até tatuado aqui no meu braço. Que legal. Ele tava, assim, não chegou um momento da vida dele que ele tava doente e eu tinha que comprar um remédio que tinha uma periodicidade. Então, ele já sabia. Eu recebi uma comunicação dessa empresa falando, o Nelson, tá na hora de comprar um remédio pro Nelson. E aí não é uma coisa do tipo, estou aqui, compre remédio comigo. Se ele fala, preciso comprar um remédio pro Nelson, vai num tom até emocional. Claro. Né? É diferente. E aí, por exemplo, ainda na lógica de cachorro, sei lá, uma Pets da vida, ela pode fazer isso. Eu entendo que eu compro ração pro meu cachorro atual ali a cada 2 meses. Chegou 50 dias, tá na hora de comprar aqui uma ração do Patrick. Você nunca mais comprou um biscoito para ele, que tal comprar um biscoito? E aí vai falando da maneira... Essa aqui que eu tô falando disso é para poder explicar do ultra personalizado. Ele tá falando do nome do meu cachorro, ele sabe qual é a raça dele, ele sabe o porte, a idade, e aí ele vai direcionar a comunicação pensando nisso. E aí a gente... Aí falou, o cara pensou em mim mesmo, né? Na verdade foi um monte de dado cruzado, mas assim, a gente se sente especial. É lógico, disso, né? É lógico. Como vovô do Marte, é minha obrigação colocar aqui 2 coisas que são importantes, que são trabalhadas há séculos, que é ser o top of mind e ser o top of heart, né? O top of mind é o que você acabou de colocar várias vezes aqui, que é recorrência, tá ali sempre presente, as pessoas estão lembrando de você. Mas, dentro dessa tua estratégia, se o pet lá, a loja de pet, mandasse só promoção de ração, acabou. Você virou recorrência, o cara te manda 5 mensagens. Você tá lá na mente do cara. Mas ele virou o top of heart, né? Top do coração, quando ele começa a falar o nome do teu cachorro. Ele entende quem é você e aí ele começa a gerar um relacionamento. E se eu fico mandando um monte de mensagem que não tem nada a ver, o cara vai me bloquear. Exato. É pior ainda, eu vou pra lista de spam dele. Exatamente. Então, é por isso que eu bati nessa coisa da assertividade e consistência. Precisa, porque não desiste do início, não. E aí a gente até volta para aquele papo, né, da pessoa querer as coisas tão rápidas aqui. É importante a gente ter consistência, senão desiste muito rápido e você vai perder uma oportunidade que está ali na frente. É muito doido. Eu tava com o Alfredo Soares outro dia e aí ele falou assim, qual é o negócio que tem dentro do seu negócio? E aí fica essa pergunta para você, qual é o negócio que tem dentro do seu negócio? Rapaz... Pergunta porrada. O negócio que tem dentro do meu negócio. Em qual sentido, cara? É porque, por exemplo, no próprio jiu-jitsu, né? Eu tô com o meu espaço limitado. Dentro dessa limitação de espaço, então, ou eu aumento meu ticket, ou então eu faço a expansão, ou então eu crio um negócio dentro do meu negócio.
Se eu tô falando de jiu-jitsu, o que a galera do jiu-jitsu precisa? Pô, a galera precisa de kimono, a galera precisa de faixa, a galera precisa de uma boqueira. Pô, então é um caminho e é um outro negócio, porque aí nós estamos falando de artigos esportivos. Exato, e a gente até faz isso. Né? E no jiu-jitsu é legal isso, assim, a gente faz isso, como eu falei, o Marcelo da Sete Mares é nosso sócio, então a gente já tem acesso aos artigos de maneira muito, muito fácil, né? Então a gente produz bermuda, hashguard, camiseta institucional mesmo, kimono, casaco, boné, etc. E o Dudu, ele tem uma vontade de fazer um negócio dentro do nosso negócio, porque assim, cara, o jiu-jitsu é o perfil, o lifestyle da galera do jiu-jitsu ali é o pessoal que gosta sei lá, do kite, do wake, ou de alguns eventos mais focados ali em esporte mais radicais. Tem um pouco dessa linha. E ele tem muita vontade de fazer ali, por exemplo, um outro negócio quase que de turismo. De juntar, vamos todo mundo, vamos viajar para a gente poder fazer aqui. Aí, lembrando das missões, né, que vocês falaram antes, mas uma missão do jiu-jitsu aqui. A gente monta o tatame, faz aqui um evento todo mundo. Legal. Existem formas, né, de vendendo ali, especialmente quando se trata do negócio que eu estou falando do B2C, né? Então, eu tenho ali um grupo de pessoas, uma comunidade. Vamos entender o que essa comunidade quer e aí a gente vai... Essa provocação é legal porque, assim, do outro lado, a galera também vai começar a se perguntar, né? Pô, qual que é o negócio dentro do meu negócio? Sim. Como é que eu posso vislumbrar, né, outras fontes de receitas? Como é que eu posso gerar experiência, relacionamento com o meu cliente, abrir um diálogo? Porque muitas vezes você está assim, cara, eu já falo tanto com o meu cliente, qual é a outra maneira que eu tenho para conversar com ele? Exato. Então, você tem que trazer algo novo para essa brincadeira continuar. E aí é o funil que você falou. Pô, chega aqui, agora eu vou abrir uma outra caixinha. E até para não deixar a pessoa olhar pro lado, né? Se você mantém ali a oferta e tudo... Sem dúvida. Deixa ela consumir. A pessoa tem o mesmo bolo de dinheiro. Então, vamos deixar esse bolo mais aqui comigo? Exatamente. O povo vira e fala assim, concorrência é bom. Aí eu falei, longe de mim. não, brincadeira assim, óbvio que, brincadeira, você já até viajou com a tua concorrência aí, meu filho? Não, sempre, ó. Aqui não tem briga, não. Meu caro, excelente, velho. Infelizmente, a gente tá chegando ao fim do programa. Eu já quero agradecer de antemão a sua presença. Isso, eu que agradeço, pessoal. Valeu demais o convite. Foi ótimo. Antes de encerrar, a gente tem alguns blocos característicos aqui. Um deles é a indicação de um livro, uma série, um filme. Eu sei que você já fez uma indicação. Se tiver mais alguma para indicar, a hora é essa. Vamos lá, eu indiquei o Spin Selling, né, que é do Neil Hacken, que ele também tem um segundo livro ali, que é o Alcançando Excelência em Vendas, que eu acredito muito. Então, esses dois são focados ali no mercado do B2B. Falei para vocês antes de começar aqui, eu não sou muito da série nem do filme. Eu sou um cara que assiste pouquíssimo televisão, mas eu sou um cara mais do livro. Então, eu queria indicar também o Essencialismo, que aí é um livro muito legal para você se conhecer um pouco mais, se entender melhor e principalmente aprender a dizer não, né? Exato. Acho que foi o Ricardinho que exatamente. Falou esse livro ele é muito legal. E tem um, cara, que agora até eu esqueci o nome, mas que ele se encaixa muito na minha trajetória, porque eu sou um cara que eu não sou focado em uma única coisa, né? Comecei minha carreira, vou ser um especialista em algo, assim. Eu sou um cara mais generalista, eu conheço um pouco de tudo. E é isso, é porque generalistas vencem em um mundo de especialistas. Esse livro é bem legal, cara. Ele já começa falando ali, no primeiro capítulo, fazendo uma comparação entre o Tiger Woods e o Roger Federer, que todo mundo conhece, né? Dizendo, o Tiger Woods... O pai botou o moleque para começar a treinar golfe com 2 anos de idade, e o super especialista, e o Federer foi na outra linha. O Federer jogava futebol, testou vários esportes antes, até virar o que virou hoje em dia, né? Que legal. Top. Eu escrevi um artigo no LinkedIn de precisamos de mais especialistas em generalidades. Eu sou um desse aí. Eu me considero nessa linha, um especialista em Vou te mandar o artigo, você vê. Me manda. Eu até falei, eu também fiz um LinkedIn falando sobre isso, porque eu li o livro, falei, pô, fiquei empolgadão, deixa eu falar um pouco sobre isso aqui. Eu não li, cara. E eu vou te presentear também agora, meu caro, com A Morte da Vaca Roxa, como a busca pelo extraordinário nos tornou comuns, que eu lancei no início do ano. Que legal, Espero que você goste da leitura. Muitíssimo obrigado. Tem várias reflexões sobre o que a gente falou aqui também. A Vaca Roxa morreu. A Vaca Roxa morreu já tem um tempo, a galera que não sabe. Não tenha dúvidas que vou ler, fazer minha publicação no LinkedIn também a respeito. Boa. Obrigado, cara. Valeu LinkedIn demais. é uma rede social que muita gente deixou de lado, mas ela é extremamente importante, principalmente para você se conectar
com a comunidade que você tem interesse. No meu meio faz todo sentido, Pataro. Porque, de novo, assim, eu tô ali atuando no B2B. O LinkedIn é um lugar que, para mim, faz muito sentido. Eu já criei... Prospecção ativa ali. E aí eu vou criando autoridade ali dentro, eu vou criando algumas conexões. Então, assim, em alguns eventos que eu realizei na holding, eu consegui levar uma pessoa que não tinha nenhum contato antes, mas o meu contato foi pelo LinkedIn, convidei, a pessoa foi e virou um contato frequente. Isso não, e não só a busca de um cliente, no caso do B2B, que é o seu, mas também a captação de profissionais para trabalhar para você. Porque é uma fonte, a galera esquece muito dela. Agora, galera, prospecção ativa no LinkedIn não é você mandar uma mensagem automática na minha caixa de mensagem falando que tem uma oportunidade única, Hoje você tá ácido, hein, cara? Hoje eu tô. Vou deixar mais leve aqui, presenteando o nosso convidado com a Noman, né? Olha a marca aí, de Brasília. Aí, rapaz. Lembrando que a Noman antes era uma marca de Brasília, mas antes era vendida na Quadra Homem, que é uma multimarca. Mas agora eles inauguraram lá na 107 Norte, né? Vou dar uma passada lá. E tá com uma coleção lindíssima, assim, fantástica. Que legal. Meu bom cara. Demais. E pra finalizar, a gente tem o Publi Gourmet, que é a hora que você vai olhar pra aquela câmera ali, Diegão. Já tá acostumado com câmera, né, velho? Tô um pouquinho. E chamar a galera pra seguir você. E pode, inclusive, falar do seu podcast, que aqui a gente não tem essa frescura, não. Invox. Pessoal, bora lá. De novo, assim, sou o Diego Barbosa, você já me conheceu aqui nesse episódio. Você vai me encontrar no LinkedIn, especialmente, é lá que eu falo dos assuntos profissionais. Você vai me encontrar também no Invox, nosso podcast da Road Impacto, que a gente fala um pouco sobre gestão, empreendedorismo e principalmente comunicação. Até parecido com aqui, com uma outra visão um pouquinho diferente, até complementar. Então, você vai gostar, se você está assistindo aqui, você vai gostar de lá também. E é isso. Procure a gente também no Instagram da Mantis Martech, e da Holding Impacto, né, que também é holding.pacto. Procura a gente lá que você vai achar. E, por favor, me mande uma mensagem, quer conversar comigo lá pelo LinkedIn ou no meu Instagram, fica à vontade, estou à disposição. Obrigado aí pela oportunidade. Mais um final de semana. Mais um. Tô ficando com fome, onde é que a gente vai? Fogo de chão, partiu. Partiu. Vambora lá, Diegão? Com certeza. Rapaz, não vamos perder tempo, eu galera. Eu vim aqui só pra isso, né? Ele já sabia. Eu não sou bobo. Ele já sabia. Meus caros, muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixe de acompanhar toda semana em todas as plataformas digitais. São mais de 170 episódios entre ao vivo e gravado. Maratona, quem tá chegando agora, vai lá, maratona, se inscreve no canal, deixa um joinha e manda pros amigos, beleza? Galerinha, sei que você fala geralmente, né? Libras, galera, boa tarde pra vocês. Valeu, mais um sábado. Continua seguindo a gente, sábado que vem, 10 horas da manhã, a gente tá aqui na Band mais uma vez. Obrigado, Diegão, foi fantástico. Então tá, galera, muito obrigado pela audiência. Até o final de semana que vem, na linha de frente. Vem com a gente.